Boa noite, galera. Quem está aí comigo? Boa noite, professor. Boa noite, Milene. Boa noite, Stephanie Braz. Boa noite, Enzo Dias. Boa noite, Luiz Henrique. Olha, pessoal que já está aí no Zoom, já pode fazer perguntas, viu? Se tiverem dúvidas, já vamos lá. Vamos tirar as dúvidas. Boa noite, Stephanie Barbosa. Boa noite, Daniele. Boa noite, Natália. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Marcela Regina. Boa noite, Douglas. Vocês estão lá no chat, né? Que coisa mais incrível. Daniele falou, boa noite. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Douglas, boa noite. Marcela, boa noite. Vocês adoram o chat, né? Nem para falar, não tem problema nenhum vocês falarem. Que coisa. Parece que vocês gostam mais é do... Daniel já falou muito. Parece que vocês gostam mais é do YouTube, que assim vocês só ficam no chat e eu fico falando, né? Bom, bora lá, turma. Façam as perguntas por onde vocês acharem melhor, pelo chat ou pelo microfone, tanto faz. Quais são as dúvidas? Se há dúvida, lógico também, né? Se há dúvida. Bom, enquanto vocês ficam pensando aí com relação às dúvidas, eu gostaria de dar alguns recadinhos aí sobre a regimental, ok? Primeiro recado, e eu gostaria que vocês pudessem passar para os outros, tá? Primeiro recado, usem o Firefox, tá? Por favor, não usem outro sistema, a não ser o Firefox. Quem usou outro sistema no simulado e disse que conseguiu fazer, o sistema da Unimes não gravou nada. Então, se o cara usou o Google, não sei o quê, sei lá, né, tem tantos aí, uns 4 ou 5, não gravou. Ok, pessoal? Então, por favor, baixem o Firefox, tá? Não tem problema, é gratuito, então baixem ele. Outro recado, a prova vai durar 4 horas, no dia 10. Então, não precisa correr muito para fazer as coisas, né? São 40 questões, dá um tempo muito bom para que vocês usem aí. Outra coisa, os links das 5 questões, ou para as 5 questões de conhecimento geral da Unimes, já estão disponíveis no Moodle, tá? Eu acho que são 10 links. Então, vocês entrem lá e dêem uma olhada, dêem uma lida naqueles links lá, ok? Certamente vocês vão se sair muito bem nessas 5 questões de conhecimento geral. Outra coisa que pediram para a gente falar para vocês é possível que, ou seja, há uma possibilidade, né, em termos de probabilidade, que o sistema que vocês estejam usando, o aparelho, né, o hardware que vocês estejam usando, ou o Wi-Fi de vocês, tenha problema no dia que vocês estão usando, né, lá na regimental. Então,
Se der problema, o que foi falado para nós, olha assim, se você não tiver feito 60%, o sistema não grava, tá? Se você, não sei se vocês entenderam, você tem 40 questões, você fez 4, 24. Se você terminou 24 questões e por acaso deu problema no seu hardware ou na sua internet, você vai ter que ligar de novo, né? Reconectar de novo. Então, se você por acaso fez 23 questões, ele perdeu tudo. Você vai ter que começar do zero. Se ele fez 24 questões, você deu sorte, ele gravou isso. Quando você recomeçar, as 24 questões já vão estar lá gravadas. Então, quando vocês responderem, anotem a resposta que vocês estão dando, porque se tiver esse problema, vocês não perdem a resposta, porque a posição da resposta ela é randômica, ela vai mudar toda hora, tá? Hora a resposta está na A, hora a resposta certa está na B, hora a resposta certa está na D, e assim sucessivamente, beleza? Eu estou vendo aqui que algumas pessoas pediram, professor, me admite, já admiti todos que estavam aqui esperando, tá? Estamos aqui em 4, 8, 12, 15 pessoas. Ainda é muito baixo para o nosso número, mas eu não tenho o que fazer, né? Tudo depende de vocês. Bom, olha só, turminha, eu vou aqui compartilhar com vocês rapidamente, já que vocês não estão fazendo pergunta, uma apresentação que eu fiz que são dicas de estudo, tá? Dicas de estudo. Então, eu vou compartilhar rapidamente com vocês, porque eu tenho mais 20 minutos só desse Zoom. Esse Zoom aqui é o gratuito, né? Então, eu não tenho muito tempo. Então, vou compartilhar aqui com vocês e depois, olha só, eu vou estar lá no Moodle, ok? Vou postar no Moodle lá para vocês. Então, olha só que legal que eu preparei aqui para vocês. Tem uma apresentação e que ela consta alguns quadros que eu acho importante. Então, por exemplo, um dos quadros que eu acho importante é esse aqui. Tá? Eu vou tentar colocar aqui para ver quem está perguntando também. Olha, esse quadro aqui que fala do custo e do tempo, né? Então, quanto maior o tempo que eu uso para fazer o meu transporte, menor o custo. Quanto menor o tempo, maior o custo. Aquele quadrinho amarelo, né? Lembra que eu falei para vocês que a cadeia de abastecimento, cadeia de suprimento, SCM, é o todo. Tem alguém com o microfone aberto aí. Tá? Aí, embaixo da cadeia de abastecimento, eu tenho a logística. A logística se refere a uma empresa. Quando eu falo da logística empresarial, é a logística da minha empresa, mais a logística do fornecedor ou mais a logística do cliente. E quando eu tenho a logística, dentro da logística, eu tenho a logística de produção, que tem aquelas tarefas da logística de produção. Eu tenho a logística de suprimento, que tem as tarefas da logística de suprimento. Eu tenho uma interface entre as duas logísticas, tá? E do outro lado também, eu tenho a interface entre a produção e a distribuição e tenho as tarefas da distribuição. Esse é um quadrinho excelente para a gente estudar logística, tá? Mas também tem alguns outros quadrinhos que são muito bons também. Mais um slide interessante, depois eu mando esse material para vocês, que fala da satisfação do mercado com relação à qualidade, preço e serviço. Lógico que qualidade, preço e serviço, cada um tem a sua definição. É importante vocês estudarem também. O que acrescenta nesse outro quadro aqui é o fluxo, tá? O fluxo de materiais, ou seja, quando vai do fornecedor para o cliente, o fluxo de informações que vai para os dois lados e o fluxo da logística reversa. Também tem, no mesmo caminho do fluxo da logística reversa, o fluxo do pedido, certo? O fluxo da demanda, que a gente vai ver num outro quadrinho. Isso aqui é interessante vocês estudarem também. Aqui ele só mostra como é feito, né, a comunicação, ou seja, quando a gente fala aqui do fluxo de informações, como é que é feito esse fluxo de informações na logística. Nesse outro quadrinho aparecem as novidades aqui das palavras inbound e outbound, tá? Então, isso aqui é interessante para vocês, que a logística de suprimento é o inbound, a logística de distribuição é o outbound. Vocês estão vendo que aqui a produção não mudou.
O que apoia a produção e a logística da produção não mudou. O que é interessante aqui é que vocês aqui têm o processamento do pedido de compra e as contas a pagar. E do outro lado, o processamento do pedido de vendas e as contas a receber, certo? A logística não está completa se eu não pago as minhas contas e se eu não recebo as minhas contas. As atividades logísticas, as principais e as secundárias, ok? Importante também. Aqui, esse slide que é em vermelhinho, que é ao corretamente entendida e aplicada, a logística permite o desenvolvimento de estratégias. Quais estratégias? Para redução de custo. Quais estratégias? Para o aumento de nível de serviço ofertado ao cliente, que a gente fala muito lá no triângulo da tomada de decisão. Essas duas aplicadas isoladamente ou em conjunto fazem com que a empresa tenha um estabelecimento de diferenciais competitivos. Isso é importante para a empresa, ou seja, todo o mercado tem que estar competitivo no mercado para eu continuar operando nesse mercado. O outro quadro que eu falei para vocês, né, que é importante, de toda aquela parte dos modais, que tem os comparativos, os prós e contras, eu quero que vocês estudem isso aqui, tá? Ou seja, o modal e o item, velocidade, capacidade, frequência, disponibilidade, capacidade de transporte e custo. Você tem aqui a comparação entre o ferroviário, aquaviário, o rodoviário, o dutoviário e aeroviário. Tá? O que mais, turma? Tá, obtenções e compras. Então, o que é esse setor? Tá? E aqui fala o conceito de comprar, de compras centralizadas e de compras descentralizadas. Aqui é o outro conceito da distribuição física, onde a gente tem uma ideia da abrangência do processo de pedido, da influência direta dos 2/3 do custo logístico. Missão da distribuição, também é importante vocês estudarem. Estou indo rápido aqui, por causa do nosso tempo, tá? Os tipos de canais, então, nem se fala, né? O canal direto e os canais indiretos com os seus intermediários, né? Ou seja, canal indireto com o distribuidor, com representante distribuidor e varejista, com distribuidor e varejista e com varejista. Depois, eu tenho a fala deles, né? Eu tenho um esquema aqui que fica bem mais claro para vocês. O canal direto, que é esse aqui, e os canais indiretos. Outra é a estratégia de distribuição, que a gente enfatizou bastante, a intensiva, a seletiva e a exclusiva. Mais um item, né? Aqui estão todos os slides, tá? Para vocês eu só passei 11 questões, 13 questões. Então, todas as questões estão respondidas em alguns desses slides. Classificação do sistema de informação. O que é interessante você saber? O que tem do lado do apoio à operação e o que tem do lado do apoio gerencial. Aqui embaixo, nesse outro slide, ele explica um pouquinho mais, como se fosse aquele desenho com as informações, e aqui está o sistema de apoio à operação, mais claramente o que ele e aqui o apoio gerencial. Então, você vai ter a correlação de cada uma das caixinhas aqui dentro desses slides. Outro que eu adoro também, e a gente deve ter alguma coisa lá dentro da prova, é os sistemas que funcionam dentro das empresas, especificamente dentro de uma empresa de logística. Então, eu tenho o ERP, né, que é o planejamento de recursos da empresa, o CRM, que é o gerenciamento do relacionamento com o cliente, e o supply chain. De um lado, eu tenho o business to business, ou seja, o negócio para negócio, e a interface de troca eletrônica. Do outro lado, também o business to business, o B2C e o EDI. Aqui para cima eu tenho o BW, que é a casa de dados, e mais acima eu tenho o business inteligente, que é o formador das informações, processa as informações, formata as informações para os decisores com base nelas tomarem as melhores decisões. Continuando, bom, deixa eu ver, não tem mais ninguém querendo entrar, né? A princípio, ok. Sistemas de informação. Então, para que serve o sistema de informação? Então, tem aqui um quadrinho que mostra para que serve os sistemas de informação. Esse outro quadro, né, que fecha os desenhos da logística, tem lá o fluxo da demanda. Então, olha só, eu tenho o fluxo de produtos ou fluxo de materiais, o fluxo de informações indo para um lado e para o outro, eu tenho o fluxo da demanda e eu tenho o fluxo da logística reversa.
tá? Então, são esses os fluxos que a gente tem, que são os mais importantes. Aqui eu falo da logística reversa, então a gente teve um material específico falando da logística reversa, que é aquela que efetivamente o resíduo volta para o processo de industrialização, ou o resíduo do produto, ou o resíduo da embalagem. Tá? Quando a gente não tem o resíduo ou a embalagem voltando para o processamento, a gente tem uma destinação. Isso é uma outra coisa. É uma logística de resíduo, não é logística reversa. A logística reversa a gente sempre trata da destinação do resíduo ou da embalagem para o processamento, reprocessamento da empresa. E aqui o nosso tão famigerado triângulo da tomada de decisão, ou seja, então, quando eu subo os degraus da minha empresa, saio do chão da fábrica, saio do operacional e vou ser um dos decisores, passar a ter tomada de decisão, passar a gerenciar, passar a colaborar no processo de decisão, eu tenho que conhecer muito mais desse processo logístico. Até então, a gente estava falando das condições das atividades de chão de fábrica. Quando eu subo o degrau, então eu tenho o triângulo da tomada de decisão, que são as estratégias de estocagem, as estratégias de localização e as estratégias de transporte. Cada uma dessas estratégias tem lá os seus itens específicos e elas estão diretamente linkadas ao objetivo ao serviço que eu ofertei ao cliente, que a gente já falou lá atrás. Então, o que eu oferto ao cliente? Como é que eu sei, né, o que o cliente quer fazer numa entrevista? Ou eu faço online, ou eu faço presencial, identifico as necessidades do cliente e vejo se a minha empresa tem condições de atender. Se a minha empresa tem condições de atender, eu vou lá e traço minhas estratégias, né? Então, como é que esse cliente é? Como é que ele funciona? O que ele quer? Quando ele quer? Quanto ele quer? Como é que ele quer pagar? Então, tudo isso são estratégias que a gente tem que definir ao fazer uma entrevista, ao fazer uma pesquisa junto com o cliente. Lógico que eu tenho que fazer tudo isso não só para agradar o cliente também, mas para poder ganhar dinheiro, pagar minhas contas, meus custos fixos, meus custos variáveis e gerar um lucro, né? Até porque eu tenho que ter reposição ou de materiais ou de equipamento, ok? Com base nesse triângulo, e nós temos aqui uma sequência das situações do triângulo. Então, a gente tem... Opa, volta um pouquinho, volta um pouquinho, volta um pouquinho. Com base nas situações, eu tenho planejamento logístico, metas e serviços aos clientes, ou seja, aquilo que está dentro do triângulo, aquilo que gera a importância. A partir daí, eu faço minha estratégia de localização das instalações, eu faço minha estratégia de decisão de estoque e eu faço minha estratégia de decisão de transporte. Ok? A partir daí, eu começo a medir meus custos, ou seja, o que é que eu estou gastando em função daquilo que eu prometi que eu ofertei ao cliente, certo? Então, eu começo a monitorar esses meus custos, e a gente chama de custo total, ou seja, tudo aquilo que eu vou gastar, de custo fixo e de custo variável para ofertar ao cliente. Dentro dessa ideia de custo total, eu tenho a teoria da compensação de custos, né? Então, que leva a ter uma ideia, assim, o que eu deixo de fazer em função daquilo que eu vou fazer. Então, essa é a teoria da compensação que a gente chamou de trade-off. Eu tenho o conceito de custo total, os itens que falam sobre o conceito de custo total, um gráfico que simboliza o custo, tá? Versus o serviço que eu oferto ao cliente. Então, por exemplo, o serviço de maior rapidez e confiabilidade. Então, eu coloquei aqui o custo e o serviço através de um modal terrestre e ferroviário, modal terrestre e rodoviário e modal aéreo. Com isso, eu fecho a minha curva. Então, por isso que, normalmente, as empresas transportadoras optam pelo rodoviário, porque, no fundo, ele acaba tendo a média entre esse serviço de velocidade e de confiabilidade com relação aos outros dois. Então, eu ganho, o rodoviário acaba sempre ganhando, principalmente aqui no Brasil. Por quê? Porque o ferroviário não tem a infraestrutura necessária, adequada para competir com o rodoviário. Quase complementando, então a gente tem o restante do material ilustrando como é que a gente faz esse conceito de custo
tal. Tá? Então, é isso que temos nas 13 questões que eu falei para vocês. Eu não tinha como reduzir mais do que isso, porque esse é o material que vocês vão pegar o resultado de cada uma das questões. Bom, então ajudei aqui vocês um pouco sobre o nosso conteúdo, tá? Então, novamente aqui, se vocês tiverem interesse, fazer alguma pergunta aqui para nós. Temos mais 5 minutinhos, 4 minutos. Temos 17 participantes, muito pouco, de novo, sempre falo para vocês, né, de 40 alunos que nós temos, ou nós tínhamos lá na sala, só 17 aqui, 17 comigo, né, 16, é muito pouco. Vamos lá, turminha, 3 minutos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Fala, Daniele. É melhor ficar calado. Olha, eu não tinha como fazer mais lento, tá? Eu estou facilitando para vocês. Quem já procurou, professor, por que você não passou antes? Porque eu, né, tive meia hora hoje e falei assim, vou fazer isso aqui para ajudar nossos amigos tão entusiasmados que são os do Comex. A gente deve ter algumas dúvidas na hora da prova, aí a gente pergunta lá no chat, você responde, tá, por favor? Pode ser, né? Mas com relação ao conteúdo, provavelmente vocês não vão ter, não. Porque vocês se saíram muito bem na ATD2 e na ATD3. Então, se vocês tiverem, né, paciência de ler a questão, uma coisa muito importante para vocês é paciência de ler a questão, entender a questão, marcar as palavras-chave, ler cada resposta até o final e entender a resposta, vocês vão fazer com facilidade. Se são 4 horas, 40 questões, então vocês têm bastante tempo para cada questão. Professor, você conhece um canal no YouTube que ensina a gente sobre comércio exterior? Por exemplo, sobre as documentações, enfim. Caramba, eu pensei que você ia falar sobre importação. Aí eu conheço, mas sobre o comércio exterior... Pode ser sobre importação, seria o principal. Tem um China Gate. Já ouviu falar no China Gate? Não. China Gate, ele fala muito sobre importações da China, né? É muito legal. Vai lá que ele ensina bastante coisa, esse cara. Mas eu vou procurar outros canais sobre comércio exterior, depois eu passo para vocês. Turminha, 2 minutinhos. Mais alguma pergunta? Então eu vou... Só na hora da prova. Ok, Daniele, sem problema. Então eu vou fechar aqui, porque ele fecha de repente, tá? Boa noite para vocês, excelente final de semana, boa prova regimental. No dia 10 é nosso dia, eu vou estar pelo menos no segundo horário com vocês, ok? Tchau.